Calderón. Olá, você torcedor amigo do futebol capixaba. Seja muito bem-vindo a mais um Temos Futebol Mesa Redonda, né? Porque a gente também tem o nosso jornalista investigativo, nosso jornalista que vai lá na beira do campo, que é o Marquinhos Apuração, que está bem aqui comigo para mais um programa de debate sobre os nossos representantes capixabas da Série D e também sobre a segundinha do Capixabão, que tá rolando e tem muito gol. Seja bem-vindo, Marcos. Valeu, Eric. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o Temos Futebol, né? Foi maneiro a reportagem que eu fiz, está lá no canal do YouTube, você já pode conferir lá, está à disposição. Bota máscara, seguindo todos os protocolos. Pegando a estrada, o negócio ficou bonito. Muito bom, muito bom. Enfim, parabéns, Marquinhos. É um vídeo especial, um momento especial aí pro futebol capixaba, que a gente conseguiu. Agora tem um time no G4, ainda que às custas de outro capixaba, né? Mas, enfim, alguém aquele negócio, mais vale um na mão do que um passarinho na mão do que dois voando, né? Né? Alguém teve que se sacrificar em prol do futebol capixaba na segunda fase. A gente queria ver os dois se classificando, mas a situação chegou a um ponto que tá difícil, né? Tá. Mas aí, temos uma boa rodada aí para os capixabas na Série B, pelo menos para um deles, né? E também na Série B, muitos gols, né? E, infelizmente, com o WO aí, que depois a gente vai falar mais tarde. Crise, né? Mas é isso. Vamos em frente, aproveitando aqui para pedir desculpa por não termos publicado nas duas últimas rodadas, porque tivemos problemas técnicos 2 vezes, né? A estrutura do Temos Futebol precisa do seu apoio, torcedor investidor do futebol capixaba. E vamos agora começar logo. Rio Branco Atlético Clube e Rio Branco de Venda Nova se enfrentaram no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no último domingo, Dia dos Pais, né? E que presentão para a torcida, para os papais polenteiros. E que decepção para os papais capa preta. Porque o time de Venda Nova do Imigrante veio aqui no Clemão, em Cariacica, e sapecou 3-0 no seu xará alvinegro. Gols de Washington 2 vezes e Rafael Olhosa, que eu diria que zagueiro, né? Tá com fome de gol ali, o rapaz tá meio patola, digamos assim, né? Pra ajudar o rapaz, zagueirão que marcou. Então tá aí, Marquinhos, o que você tem para me dizer desta vitória importantíssima para o Brancão Polenteiro, que conseguiu, assim, entrar no G4 do Grupo 6, ocupando a 3ª posição, rapaz, saltou de 5º para 3º lugar. O que você me fala, mano? Cara, é um resultado que consolida aí um momento especial do Rio Branco de Venda Nova na competição, né? Que está a 4 jogos sem perder, a 4 sem levar gols, né? E também está contando com a sorte, porque nessa mesma rodada nós tivemos 2 empates entre as equipes mineiras, né? Todos eles em 0-0, Uberlândia e Boa, Caldense e Patrocinense. E nas rodadas anteriores também estava tendo tropeço das equipes da parte de cima, ali, principalmente o Boa Esporte. E daí o Rio Branco de Venda Nova foi crescendo na competição. Ganhou um ânimo, né, que parecia ter perdido ali naquela rodada contra o Águia Negra, né, naquela sequência de 3 jogos, Águia Negra, Rio Branco e Uberlândia, e agora parece que retomou o fôlego, e a sequência aí vem forte aí para o Brancão Polenteiro consolidar essa classificação, né? Vai ter 3 jogos em casa nas últimas 4 rodadas, então tem uma boa chance aí de chegar lá na segunda fase. Né? Agora, o time, com relação ao jogo, se a gente for olhar os números da partida, você pode ver lá no nosso Instagram e no Twitter, @TemosFutebol, a gente vê que o Rio Branco de Venda Nova não precisou botar o Rio Branco na roda, não precisou ter o controle assim, total da partida. Pelo contrário, o Rio Branco da capital
teve momentos de domínio no jogo. Fez um jogo muito bom. Na verdade, foi uma boa partida, né? Sim. Teve bola na trave, teve a porra toda. É um resultado até um pouco exagerado, né, se for olhar, no fim das contas. O Rio Branco não conseguiu envolver o adversário. Né? Então, pelo contrário, o Rio Branco, em muitos momentos, teve domínio da partida. Como você falou, bola na trave, o goleiro Dr. Giovanni salvando em muitas oportunidades. A equipe do Rio Branco de Venda Nova fez uma grande partida também, de novo, né? Salvando. Porque se for parar para pensar, ele salvou uma chance do Rio Branco quando o jogo estava 0-0 e salvou o gol de empate também. Quando já ali no segundo tempo estava 1-0 para o Venda Nova, aquele início ali do segundo tempo que teve a pressão do Capa Preta, o Dr. Giovanni salvou, que seria um empate ali, poderia ter o jogo ter sido outro. Né? Agora, se foi o Dia dos Pais no domingão, a zaga do Rio Branco foi uma mãe, né? Isso é verdade. Porra, os gols de bola parada daquela forma. Se eu não me engano, já são 10 gols de bola parada nessa Série D. Se for contar lá na pré-Série D, né? Que também começou já tomando na estreia contra o Aquidauanense, gol de falta, né? E de lá para cá foram outros 9 gols de bola parada. Né? Mais um gol de cabeça também. Então, a deficiência já é crônica, né, da equipe Capa Preta, né? E que mesmo com o acerto do time, você vê que é um time mais organizado do que, se for comparar com aquela derrota contra a Ferroviária, né, que foi mesmo placar e mesmo palco, né? Foi um time muito mais organizado, um time que criou chance até o final, não foi aquele time que foi morrendo. Você pegou um exemplo aí bom, né? Porque aquele jogo contra a Ferroviária foi um show de horrores. Um show de horrores. E foi uma partida totalmente diferente do Capa Preta, porque conseguiu criar com dificuldade, tudo bem, mas levou algum susto pro Dr. Giovanni Perini, como você falou, que teve que fazer boas intervenções, inclusive uma queima-roupa muito boa. Sim. E ele salvou outras na primeira etapa, fez boas intervenções. A zaga do Rio Grande de Venda Nova trabalhou muito, inclusive o sistema defensivo cometendo muitas faltas, né? Um jogo muito faltoso, muita faltinha também, né? Aquela lance para parar a jogada, e isso foi criando situações de bola parada o tempo todo para a equipe Capa Preta, né? E o Edinho teve umas 3 faltas assim, para bater e levando perigo. E o Gabriel Jordão levou perigo na primeira etapa. Foi um jogo duro para o Venda Nova, apesar do resultado. Né? Quem olha o placar não sabe a dureza que foi. Né? Agora, se a gente elogia muito o trabalho do Antônio Carlos Roy, né? Você vê que o time está aprendendo lições importantes a cada rodada, com um treinador experiente, com experiência em acesso, né? O que é importante. Mas se fica aí de crítica construtiva, né? O Roy não pode perder a cabeça, né? Mais uma expulsão. Uma expulsão, isso aí. A gente comentando na cabine lá com o Redney, né? Eu estava lá no Kleber Andrade acompanhando, a gente conversou e na hora a gente lembrou da expulsão lá contra o Real Noroeste na final. Algo que o jogo ainda estava 1-0, poderia ter desequilibrado mais ainda a cabeça dos jogadores, que em um jogo muito pegado. Acabou que a equipe do Venda Nova conseguiu fazer seus gols e matar a partida. Né? Saiu bom vamos dizer assim, né, que deu bom pro Roy, porque, como você disse, aquela expulsão no final contra o Real Noroeste e outra agora. 2 jogos decisivos. Tudo bem que agora não é mata-mata, não vale um título, mas um jogo fundamental contra um rival, um co-irmão, isso valendo a entrada no G4. Ele se comportar dessa forma, é bom esfriar um pouco os ânimos, né? A gente sabe que tudo irrita ali dentro da beira do campo, mas não pode botar tudo a perder. Claro, com certeza. E agora, como eu falei, o Rio Branco de Venda Nova está um caminho aí pavimentado para passar de fase. 3 jogos em casa até o final, 2 deles super acessíveis, né, contra a Águia Negra de Patrocinense na última rodada. Contra o Águia Negra é o próximo já, né? E um outro duríssimo, que é na sequência desse jogo contra o Águia Negra, que é contra a líder Ferroviária. Que talvez, não sei como é que está o ambiente lá, né?
mas que, pelo visto, eu até conversei com um jornalista de lá, o Rafael Zocco, pode ser que a Ferroviária chegue para esse jogo, talvez poupando alguns jogadores, né? Já pensando na reta final, talvez já contra o Capa Preta na próxima rodada, a Ferroviária enfrenta o Rio Branco, vai vir com mais força para garantir essa liderança. Então, talvez que no jogo contra o Rio Grande do Nova dê uma poupada em alguns atletas, né? Rode mais o elenco. Isso pode ser uma vantagem para o Brancão Polenteiro conseguir somar pontos, né? Não digo a vitória, mas ir somando um pontinho importante contra o adversário que é favorito ao acesso, né? Então é sempre importante aí nessa reta final. A gente não pode pensar assim, tomara que chegue para enfrentar o Rio Branco de Venda Nova já classificado. O Verão já está classificado, né? Agora, são 12 pontos em disputa, mas o próximo adversário da Ferroviária é justamente o Capa Preta, né? Mais uma vitória, mais uma derrota para o Rio Branco Atlético Clube. Tudo bem que a gente tem a impressão de que o time, ou pelo menos a torcida, já entendeu que não tem mais condição. O negócio é cumprir tabela. Mas com 12 pontos em disputa... Olha, dificilmente vai pela situação. Eu digo isso pelo próprio jogo que eu tô vendo Nova, porque jogando melhor que o adversário, o time ainda sai com um placar elástico, né? Sofrendo um placar elástico. Se isso, tipo assim, for um dos melhores jogos do Rio Branco, o que podemos esperar do pior, né? Eu acho que é muito difícil reverter uma situação quando chega a esse ponto, né? Eu acho que agora, é como eu disse, né? O Rio Branco, Capa Preta, tem que focar no encerramento de competição de forma honesta. Isso aí, pensando no time, treinando no time para a Copa Espírito Santo. Isso, pensar na Copa Espírito Santo, que é a competição, acho que até é mais importante agora, né? Do que até a própria Série D, porque a gente sabe que o futebol capixaba dificilmente vai conseguir um acesso assim, né? Talvez o Rio Grande da Nova brigue, pode chegar até um pouquinho mais longe, mas a gente sabe que é um terreno que ainda não é propício para o futebol capixaba conseguir esse acesso, né? Então, a Copa Espírito Santo para o Rio Branco torna ainda mais importante do que a Série D, ainda mais na fase que está, né? Bom, é isso. Alegria, só alegria para a massa polenteira e só tristeza para a apaixonada torcida Capa Preta. Resignação. Tem que entender e bola para frente. E só para encerrar a fala sobre o Rio Branco, ainda não só tristeza dentro de campo, mas também burburinhos aí que surgem, que também causam uma certa revolta. Aí, a possível chegada do Jobson, né? Ao Capa Preta. Aí foi Você tem informação aí, Marquinhos, sobre isso, não tem? Então, a gente tem informação aí de bastidores. Né? Como é que é? Conversas de bastidores, conversas de bastidores, corredores, interlocutores dão conta que fontes ligadas ao Rio Branco. Rapaz. O que parece que não houve negociação, né, direta, a diretoria ter conversado com o empresário. Acho que foi o empresário que ofereceu o Jobson ao clube. Mas até então não houve nenhuma conversa concreta que eu possa dizer que o Jobson vai fechar com o Rio Branco. Agora, sinceramente, né? Eu fico curioso para saber qual a resposta da diretoria do Rio Branco ao receber essa cavada, né? Do Jobson, dos seus empresários. Não estou cavada, não, só a gente fala brincando, mas esse oferecimento dos serviços do atleta Jobson para o Capa Preta. O que eu imagino que eles falaram? O que o Jobson tem a oferecer, né? Vamos combinar. A carreira dele, né, já foi interrompida várias vezes por problemas extracampo. Eu não vou entrar aqui no mérito de bater o martelo para dizer que ele é culpado. Acusação de cair no doping, acusação de estupro, enfim. A gente não vai entrar no mérito disso. Não vou nem entrar no mérito, porque até pisar em ovos, né? Situação que o cara, até então, né,
corrijam-me se eu estiver errado, até então ele é acusado, né, de estupro. Né? Se é culpado ainda... Isso não cabe a Pelo nós menos eu fiz umas dizer. pesquisas na internet, né? Não achei nenhum, tipo assim, questão de ter provas, né, contra a acusação, enfim. Né? Ele foi, até então foi preso como acusado. Uhum. Né? Suspeito. Mas mesmo assim, suspeito. É aquela coisa, se a fumaça a fogo, né? Ainda que não tenha sido declarado, mas por uma Aquele trajetória de negócio, vida. deixa resolver Pô, isso primeiro. Se você for considerado inocente, segue a vida. Se for considerado culpado, aí já é. E para a trajetória de vida do Jobson, acaba sendo comum, né? Mais uma, né? Para ele vir para o Rio Branco acontecer outra coisa também não custa nada. E Custa ainda nada. mais um clube com um ambiente totalmente turbulento. Esses dias teve aí o jogador com faca na mão, torcedor com arma no coldre, né? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Agora, o que se apurou também foi que, como ele foi oferecido por um empresário, e também o Rio Branco não teria custo nenhum com ele, pelo menos de salário. Esse ônus o Rio Branco não teria, né? Mas, como eu disse, né? Trajetória do cara totalmente manchada. Esse é um ônus que não dá para o Rio Branco, na atual circunstância, bancar. É aquela velha, como já dizia Luiz Melodia, será que vale o quanto pesa? Não vale, né? Não vale. Então é isso. Vamos agora para passar uma zoiada nos resultados desta 10ª rodada do grupo 6 da Série D. Os outros confrontos ficaram da seguinte forma. O Águia Negra recebeu a Ferroviária de Araraquara no sábado, dia 6, e perdeu por 1-0 em casa, lá em Rio Brilhante, o Ninho da Águia. Na verdade, né? Na sexta, perdão, isso. Na sexta-feira, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, lá no estádio Ninho da Águia. O narrador deve ter ficado meio triste. Eu acho que ele ficou até feliz. 1-0, né? Nossa, 1-0. Tá bom. Se safou de uma goleada. Agora, os 2 jogos de sábado foram 2 confrontos mineiros. Uberlândia e Boa Esporte não saíram do 0 no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Enquanto a Caldense e a Patrocinense também não saíram do 0 no estádio Ronaldão, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Rodada inimiga do entretenimento. Inimiga do entretenimento. Em Minas Gerais, o futebol deu na Série D, nessa rodada, não valeu a pena. Né? E o Rio Branco, como a gente estava falando aqui, Rio Branco, o Atlético Clube, recebeu o Rio Branco Futebol Clube, que é de Venda Nova, e perdeu por 3-0 no estádio Kleber Andrade. Então, a tabela está da seguinte forma. A Ferroviária, líder isolada, 25 pontos. Rapaz, 25 pontinhos. 7 a mais do que a Caldense. De novo. Só uma hecatombe tira aí a Ferroviária da classificação. Pois é. 7 pontos a mais que a Caldense, que é a segunda colocada, com 18. Em terceiro aparece Rio Branco de Venda Nova, que saltou da 5ª posição para esse terceiro lugar, com 16 pontos. Tem a mesma pontuação do Uberlândia, que está em quarto, mas a vantagem do tricolor de Venda Nova, do Imigrante, é no saldo de gols. Tem 6 gols de saldo, enquanto o Uberlândia tem 4. E fechando o G4. A partir da 5ª posição aparece Boa Esporte, com 14 pontinhos somados. Em sexto lugar, já 5 pontos distante do Boa Esporte, está o Rio Branco Atlético Clube, o Capa Preta, que tem apenas 9 pontos somados. Em sétimo aparece o Águia Negra, com 5, e a Patrocinense soma 4 pontos e segura a lanterninha do grupo 6. Os confrontos... Só para completar, a Patrocinense é o único time que ainda não ganhou na Série D. E nem vai, né? 64 equipes. Acho que talvez ganhe do Águia, né? Vamos ver. Para delírio do narrador lá de Rio Brilhante. Agora os confrontos da 11ª rodada deste grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.
Neste sábado, dia 14, acontecem 3 jogos. O primeiro, às 16 horas, Uberlândia e Caldense se enfrentam no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E o Rio Branco Atlético Clube vai até Araraquara, na Fonte Luminosa, enfrentar a Ferroviária, às 17. No mesmo horário, Boa Esporte e Patrocinense se enfrentam no Dilson Melo, em Varginha, Minas Gerais. E no domingo, fechando esta rodada, Rio Branco de Venda Nova e Águia Negra medem forças no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova, no Imigrante, às 15 horas. Fecha a conta e passa a régua na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. Vamos agora para a segundinha do Capixabão. Pois é, Marcos, tivemos mais uma chuva de gols no grupo A. Chuva de gols. Mais uma vez, Bidic, mostrando que veio, né? Marcou 3 dos 4 gols do Nova Venécia sobre o Aster Brasil, jogo disputado no Robertão, na Serra. O outro gol da partida foi marcado por Netinho. Marquinhos. Foi um jogo bom, apesar do 4-0 aí. Você pensa que o Aster não fez nada? Não fez, levou perigo durante o primeiro tempo. A partida era um pouco mais equilibrada, a ponto de você pensar: ih, rapaz, será que o Aster vai vencer? Ih, rapaz, será que vai fazer? Deu um trabalhinho para a defesa do Nova Venécia, mas 4-0. Então, o André Vice deve estar sentindo muita falta agora do Bidic no elenco do Rio Branco. O Bidic foi um jogador que cresceu muito com o alemão lá no elenco Capa Preta. Evoluiu bastante. A gente via que era um jogador que perdia muitas chances de gol, tinha problemas de finalizar, optava por jogadas erradas, né, em certos momentos da partida. E no Rio Branco, e agora no Nova Venécia, está mostrando uma nova cara, né? Uma nova versão do Bidic, né? Um jogador bem mais, com muito mais qualidade de finalização, artilheiro, né? Você vê que um dos gols até foi já vinha fazendo seus gols, já vinha fazendo uns gols assim, para surpresa de muita gente no Capa Preta, mas agora está fazendo mais mesmo, porque antes o Bidic era muito criticado por construir jogadas e tudo mais, mas finalizar muito mal. Baixou o Romário no menino, rapaz. Pois é, e também tem feito jogadas assim, optando pela jogada mais correta dentro de campo. Você vê que uma nova versão, um Bidic repaginado. Bidic repaginado 2.0. Bidic 2.0 e que está traduzindo esse novo momento em gols, né? 3 gols, um como centroavante, né? Ali pegando a sobra dentro da área, e um golaço, cobertura, golaço, né? Foi golaço mesmo. Golaço. E o terceiro, né, dividindo ali com o goleiro, também um gol ali de centroavante, dividido com o goleiro e com a zaga, né? Sobrou para ele, mandou para ele, se deu melhor e mandou pro gol. É isso aí. Agora o Aster, né, até que tentou no primeiro tempo, mas convenhamos, né? A decepção do campeonato até o momento. A galera é jovem demais, né? Só molecada mesmo. E, fez um bom primeiro tempo contra o Nova Venécia. Eu gostei. Levou perigo para o gol adversário. Mas não conseguiu marcar. Não conseguiu fazer. Aí, de repente, irmão, baixou. Chegou o Bidic na parada. Netinho, na verdade, Netinho fez o primeiro. O Netinho fez o primeiro no final da primeira etapa. Isso, e depois do primeiro tempo. Show do Bidic na segunda. Show do Bidic. Assim, o Aster, convenhamos, né? Eu acho que o Aster tem uma equipe até mal treinada, né? Pouco repertório, o time que levou bastante perigo, mas também pudera, né? O Nova Venécia está com o elenco retardado, teve jogador lesionado, tanto que o goleiro, se eu não me engano, é o terceiro goleiro do Nova Venécia, o Harrison está machucado, enfim. Tem jogadores ali sendo poupados já para o mata-mata, então o time já está classificado, então está rodando o elenco. Então, acho que o Aster, como último esforço, era obrigação, pelo menos, dessa pressão. E mesmo assim, não chegou a lugar nenhum. Decepção do campeonato até o momento, não, né? O campeonato praticamente já acabou. Mas daí... Tem um outro ali decidindo por
por vaga, mas o Aster já era na competição. Então, Marquinhos aí é só ripas no Aster. Só ripada mesmo. E o pior, né? O Aster agora vai, com esse clima em baixa aí, até o time novo, que até agora não conseguiu sua primeira vitória no futebol profissional, vai ter que se remontar para uma competição ainda mais difícil, que é a Copa Espírito Santo. Isso aí. Com que ânimo esse time vai chegar lá, né? Com que ânimo. Pois é, isso, Marquinhos. Fechando a conta, passando a régua no jogo entre Aster 0 e Nova Venécia 4. Vamos para o outro confronto do Grupo A. Forte Rio Bananal 3. Esporte Clube Brasil Capixaba 0. Gols de Josi, que não é o mestre Josi, né? Inclusive, um abraço para o mestre Josimar Damasceno Marcelino. Gols de Josi 2 vezes. E Maicon. Convenhamos, né? O esporte durou até um bom tempo no G2, né? Mas já engatou 3 derrotas seguidas, 10 gols em 3 jogos, 10 gols sofridos em 3 jogos, nenhum gol marcado. É uma equipe frágil, né? 5 jogos sem vencer. O time foi até 7, na verdade. 6 jogos sem vencer, desculpa. 6, né? Porque perdeu na estreia, né? Ganhou na segunda rodada. Assim, foi até longe demais a equipe do esporte na briga ali pela vaga, mas é um time que tem muito jogador jovem, né? É um time que fisicamente não aguenta o tranco. E, por outro lado, apesar do Forte Rio Bananal ter muito jogador acima da idade, mas a experiência conta, né? Você tem ali jogadores com muita experiência e isso é uma bagagem que serve para uma Série B estadual. Um jogo desse, um campeonato desse difícil, porque o nível técnico é baixo, então todo mundo se estapeia ali, tem que ter alguém para poder manter o prumo, né? Manter a parada em pé. E o Forte Rio Bananal cresceu na hora certa da competição, né? Inclusive cresceu contra o adversário certo, né? Ganhou do Nova Venécia num jogo que ninguém esperava. Ninguém esperava e ganhou bem, né? 3-0 no Nova Venécia. E agora já engatou a segunda vitória e na próxima rodada já tem as condições de se classificar. Porque o Forte Rio Bananal vai pegar o Aster, já eliminado, sem chance mais nenhuma. E o CTE, que é o seu adversário ali, direto, vai pegar o Nova Venécia em Nova Venécia. Que é um confronto duríssimo. Aí, só se o CTE conseguir um resultado aí improvável, consegue essa classificação diante... Quer dizer, vai brigar, pelo menos vai chegar na última rodada com chance. Mas não vejo isso acontecendo. Acho que o Forte entra já para as semifinais na próxima rodada. Então tá aí, fechando o Grupo A desta segundinha do Campeonato Capixaba. Forte Rio Bananal 3, Esporte Clube Brasil Capixaba 0. Vamos agora para o Grupo B, porque o Atlético Itapemirim recebeu o Porto Vitória, lá na nossa vila querida, né? E o jogo terminou empatado em 1-1. Gols de Leandro, pelo lado do Galo da Vila, e Gustavo Campos, pelo lado do Porto Vitória. Então, eu acho que o Porto Vitória está selando isso a eliminação, né? Crise. Já cometeu o erro de ter empatado contra o Capixaba, aquele jogo, aqueles 3 pontos que eram praticamente garantidos, eles conseguiram perder, né? Empate 0-0. Então já chegou para esse confronto contra o Atlético, né, que era um confronto direto, com a obrigação de ganhar e não conseguiu, né? Teve bastante dificuldade. É um time que cria bastante, né? Você vê que é um time organizado em campo, tem bons jogadores, joga um futebol bonito, mas falta aquela cancha, né, de competição profissional, como a gente já vem falando nos últimos episódios do Temos Futebol, né? A gente vê que o Porto necessita de pelo menos, até conversando com o Redney no caminho para o Kleber Andrade, né, no jogo da Série D, a gente foi falando, né, que seria ideal que o Porto Vitória tivesse pelo menos um jogador experiente em cada setor do campo, né? Um ali na defesa, um no meio campo, um no ataque, talvez tivesse uns 3 mais experientes ali que pudesse dar um gás ali para o Porto Vitória chegar na classificação. Mas é um time muito novo, né? E vai penar para conseguir resultados contra adversários com um pouco mais de casca, né? O time do Atlético Itapemirim tem jogadores cascudos, assim como o Castelo também tem.
E esses dois justamente estão se credenciando essa vaga na semifinal, né? Agora, o Porto já pode começar a pensar isso já para... Ainda alimenta alguma esperança, né? De classificação, já que enfrenta o Gel na próxima rodada, mas vai ter que torcer por combinação de resultado, então vai ficar muito difícil, né? Então, acho que o Porto tem que começar já a se planejar para a Copa ES também, ainda alimentando essa esperança, mas já pensando na Copa ES, para mudar um pouco, talvez rever alguns conceitos, né? Buscar atletas mais experientes, porque é um time bom que pode até brigar por alguma coisa na Copa ES, né? De pelo menos competir em pé de igualdade com algumas outras camisas, né? Visto que até alguns times da Série A estão em baixa, então pode ser que o Porto se sobressaia nessa, mas precisa de mais experiência nesse elenco. Molecada tá precisando pegar mais cancha, né? E saindo agora para o outro jogo da rodada que não aconteceu. Esporte Capixaba, Esporte Clube Capixaba. Rapaz. WO. 3-0 para o Castelo por conta do WO. Marquinhos. Feio, né? Tava demorando. Mais um. Tava demorando. Mais um. Sempre no futebol capixaba. Tava demorando, né? Isso acontecer, né? E o que é triste, né? Porque a gente, tudo bem, não é uma competição que está tendo transmissões de todos os jogos, né? Mas é uma competição que está tendo um dinheirinho da TV entrando, né? Uhum. É uma competição que cresceu bastante, né? A maior edição dos últimos 27 anos. E a gente ainda, mesmo assim, mesmo tendo um cenário de melhora, no caso, né? A gente ter esse tipo de episódio, mas é lamentável, né? É de se lamentar. Quem se deu bem aí foi o Castelo na questão de pontuação, né? Alcançou a liderança, mesmo sem precisar entrar em campo, né? Com os 3-0 aí do WO. Agora, quem não deve ter gostado muito foi o Rael, né? Que queria aumentar a sua artilharia, né? Aumentar o seu domínio aí na competição. Então, falando desse WO, vamos explicar o motivo, né? Porque não tinha médico no estádio. Pois é, Marquinhos, volta mais médicos, né? Volta mais médicos. Que vergonha. Vamos lá, então, agora para ver como é que ficou a tabela da Série B, do Grupo A. Nova Venécia tem 18 pontos, né? Primeiro colocado tem 9, tem o dobro do Forte Rio Bananal, que é o segundo, né? Tem 9 pontinhos. E em terceiro aparece o CTA Colatina com 8. O Esporte Clube Brasil Capixaba tem 5, enquanto o Aster soma apenas 3 pontinhos. Nenhuma vitória, foram 3 empates que resultaram nesses 3 pontos. O grupo já... A briga é ali, né? Forte CTA Colatina, vamos ver o que vai rolar. E no grupo B temos o Castelo liderando com 15 pontos. Seguido de perto pelo Clube Atlético Itapemirim, que tem 14 na segunda posição. Em terceiro lugar aparece o Porto Vitória com 12 pontinhos. O Esporte Clube Capixaba tem 4 pontos e ocupa a quarta posição. Na lanterna, Gel Shalom, nenhum ponto somado. Crise. O Gel Shalom, inclusive, que já não é mais Shalom. Não, né? Não, né? Não, tivemos informação da Rádio Espírito Santo, parece que a parceria foi desfeita. Aí agora está se configurando a parceria com o pessoal lá de Guarapari, né? Então, já as testemunhas de Jeová já deixaram o Gel. Agora é só Gel. Não é mais Gel Shalom, não. Agora é Gel Salam Aleikum. Toca o blonde aí, DJ! Agora é Gel, sei lá, Cetil. Porque vai entrar. Eu falei, curte aí, DJ, porque tem uma música do Alpha Blonde que é Jerusalém, Shalom, Jerusalém, Salam Aleikum. Aí o baixo um reggaezão doido. Vou lançar aí. Jerusalém, Shalom, Salam Aleikum. Não é do nosso rei do reggae, não. Não, mas é inspirado no rei do reggae. Vamos agora para os confrontos da 9ª rodada do Campeonato Capixaba Série B 2021. Pelo Grupo A, o Nova Venécia recebe o CTA Colatina no Estádio Municipal Zenor Pedrosa, o Zenorzão, em Nova Venécia. Lembrando, todos os jogos disputados no dia 11 de agosto, nossa quarta-feira, às 15 horas. Também pelo Grupo A,
o outro confronto entre Forte Rio Bananal e Aster, no estádio Virgílio Grassi, em Rio Bananal. Agora, as partidas do Grupo B. No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Porto Vitória recebe o Gel... Salam aleikum. Gel. E, fechando o Grupo B, o Esporte Clube Capixaba encara o Clube Atlético Itapemirim no estádio municipal Almiro Ofrante, em Vargem Alta. É isso aí, mano. Fechando tudo aqui, então? Fechamos. Hora de vender o peixe, né? Solta a vinheta. Vamos lá. Então, para você seguir a gente, né, nas redes sociais, você encontra o Temos Futebol no Twitter e no Instagram, @TemosFutebol. Você encontra também no nosso Facebook e também no canal do YouTube. Inscreva-se lá, ative o sininho, receba as notificações e confira o que a gente tem a oferecer para o futebol capixaba. Claro, também ouça os nossos podcasts no Spotify, Google Podcasts, no Deezer, na iTunes, inclusive na iTunes, né? Agora. Também. Obrigado, Steve Jobs. Obrigado, Steve Jobs. Nunca critiquei. E também acompanhe o site temosfutebol.wordpress.com. A gente vai retomar os conteúdos em breve. Com fé no pai que o conteúdo sai. Claro. E também acompanhe o Futebol Capixaba onde ele estiver. No Quarta Categoria, no Twitter e no Instagram, @pcategoria, né? E também, claro, nas plataformas de podcast que eu também já citei aqui, né? Onde você ouve, temos futebol lá, também tem o Quarta Categoria. Estarei lá no próximo episódio para falar do Brancão Poleteiro do G4. Então, dá aquela moral para a gente. Acompanhe também Rádio Espírito Santo, TVE, Eleven Sports, Rádio lá de Nova Venécia, a Rádio lá e Web Itapemirim, enfim. Explosão Jovem. Explosão Jovem, Futebol Rádio... Capixaba TV, do Mateu Carati, nosso abraço para o Mateu Carati. O ge.com também, /ES, galera mandando bem lá sempre. Rádio Cultura de Castelo. Rádio Cultura de Castelo. Folha Vitória, que agora tem o Richard Pinheiro lá mandando ver nas matérias sobre o futebol capixaba e também sobre o esporte praticado aqui no Espírito Santo em geral. Não é isso? Claro. O Move News também. Move News. Claro, e claro, também a TV Aster, TV Forte, Leão TV. Vitória, Leão TV. Todos os times que tiver TV, acompanhem lá. E acompanhe o futebol capixaba onde ele estiver, porque aqui no Espírito Santo... Nós temos futebol. Nós temos futebol.